Então, oitavo ano, agora a gente vai vir com os exercícios, tá? Então, aí, tá explicando o will e going to. Olha só, o will, na página 100, nós vamos fazer essas páginas. 198 a 201 e vamos iniciar a unidade 4, a parte de vocabulário, tá? Então, na 198, tá aí. O will é usado para falar de algo no futuro, mas do qual não temos certeza, tá? Então, a gente não sabe se aquilo vai acontecer ou não, uma previsão, tá? Agora, para a gente falar de planos, a gente vai usar o immediate future, que é o going to. Tá bom? Agora aqui, nessas três frases que estão aqui, vocês podem usar ou going to ou will, tá? Você vai usar o going to se aquilo for para você dar uma ideia de plano, tá planejando fazer aquilo. Você vai usar o will se você não tem certeza se aquilo vai acontecer, tá? Se é só uma previsão, ok? Lembrando, se for usar o going to, lembra de colocar o verbo to be na frente, tá? Agora, se for usar o will, é só o will, acabou, tá? Não precisa colocar o verbo principal, porque ele já tá aí na frase, tá bom? Aí depois está mostrando aí a formação do going to. Então, já falei para vocês, to be, going to e o verbo principal, tá? Então, vocês vão completar esses quadros aí para mim. Primeiro é o quadro da forma afirmativa, né? Que tem que colocar o verbo to be e o going to. Depois o da negativa, que vai colocar o verbo to be na negativa e o going to. A interrogativa, que aí a gente tem que colocar o verbo to be na frente, tá? E aí vai falar para mim quem que é o sujeito. O sujeito é o mesmo das frases aí de cima, tá bom? Depois, e na outra, você vai dar respostas curtas, tá? Então, lembra que a resposta curta, ela vai acabar no verbo to be. Não usa going to na resposta curta, tá? Então, já tá dizendo aí se é sim ou não, e aí você vai responder aí, tá legal? Depois, então, aqui é para completar esses quadros, mais o exercício ali de cima, tá? Aí, na página 199, você tem um quadro aí, tá? Nesse quadro é todo o planejamento que a família do Mike e ele vão fazer, né, quando eles forem viajar, tá? Então, eles estão falando aí, né, o dia e a hora, né? Por exemplo, Friday, 9 a.m. Na sexta, às 9 da manhã. O que eles vão fazer? Friday morning, é sexta de manhã. Friday noon, sexta ao meio-dia. Então, aí tá mostrando tudo que eles vão fazer na sexta, no sábado e no domingo, tá? Então, tem aí o dia, né? E do outro lado tem a ação, tá? Então, o que vocês vão fazer? Embaixo, vocês vão completar com essas informações que estão aí, tá? Então, olha o que está falando aí na frase, procura aqui no quadro e escreve a informação que está pedindo, tá? Algumas é para você colocar o que vai fazer. Aí tem que lembrar de colocar o verbo to be e o going to antes da ação. E tem algumas aí que vai colocar, por exemplo, querer saber só o dia que vai acontecer. Então, presta atenção o que está pedindo aí. Você vai olhar aqui em cima e vai responder de acordo com o que está aqui nesse quadro. Toda vez que pedir a ação, o que eles vão fazer, você vai ter que usar o going to, né? Mas antes põe verbo to be, going to e a ação, ok? Na página 200, tá? Vocês vão olhar, essa aqui é pessoal, número 2. Vocês vão olhar essas atividades e vocês vão marcar aquela que vocês planejam fazer no final de semana, tá? Depois, as frases que vocês escolheram aí, tá? Vocês vão escrever o seguinte, 3 frases na afirmativa e 3 frases na negativa, ou seja, 3 frases de coisas que vocês vão fazer, 3 frases de coisas que vocês não vão fazer. Então, é plano, vai ter que usar o going to. Então, você vai colocar I am going to
põe o que vai fazer. 3 frases assim. E o que não for fazer, I am not going to, e põe 3 coisas que não vão fazer. Tá legal? Então são 3 frases afirmativas e 3 frases negativas usando going to, tá? Lembrando que você está falando de você mesma, ok? A número 1, depois do homework, é só você mudar de gonna para going to. O que é esse gonna? Gonna é a mesma coisa que o going to, só que ele só é usado em vocabulário quando a conversa é informal, tá? Um diálogo informal, ok? Mas se você falar, se eu falar assim, I'm gonna to retire, I'm going to retire, eu tô falando a mesma coisa, tá? Só que o gonna é uma linguagem informal, é uma linguagem do dia a dia, tá? Quando você usa num diálogo, assim, ok? Então, o que você tem que fazer? É só trocar o gonna por going to, só isso, tá? A número 2, você vai colocar o verbo aí na forma, vai conjugar o verbo aí que está entre parênteses com o going to, tá? Então, o verbo to be, going to e o verbo principal. Presta atenção quando é afirmativa, negativa ou interrogativa. A negativa aparece o not aí entre parênteses. E a interrogativa aparece o ponto de interrogação, tá? Então, presta atenção que tipo de frase que é, para você saber como que você vai completar, tá? A 201, você vai ler esse texto e vai marcar a resposta certa, ok? Aí, na unidade 4, nós vamos começar a parte de vocabulário. O que nós vamos ver aí? Nós vamos ver aí nesse caso aqui, depois, quando chegar na parte de gramática, a gente vai misturar o will e going to, tá? Por isso que é importante que vocês entendam bem o uso deles. Agora, nós vamos fazer a parte de gramática. Olha só, aqui está dizendo, preparing for a trip, preparando para uma viagem, tá? Então, aqui, vocês vão ligar o plano tá, quais são os que ela vai fazer, tá? E aí, você vai ligar what to think about. O que vai pensar sobre isso? Por exemplo, to travel to Brasília, viajar para Brasília. Aí o que você vai poder ligar aí que tem a ver com o que você está falando, com o seu planejamento, né? Então, se você vai viajar para Brasília, o que você vai ter que fazer, tá? To see Pamela. Você vai ver a Pamela. Então, o que vai acontecer? Tá bom? To see a show. Ver um show. Então, o que você vai ter que fazer? To visit the cathedral, visitar a catedral. O que você vai ter que ver antes, tá? To sail Paranoá Lake, vai navegar na Lagoa Paranoá. Então, o que você vai ter que ver primeiro? To stay at his grandmother's, ficar na casa da avó. Aí, o que pode acontecer? To stay for 3 days. E aí, tá? Então, você vai ligar o plano com o que você tem que fazer, o que pode acontecer, tá legal? E embaixo, você tem aí esse negócio que parece um sonzinho, tá? É um listening. Só que para você fazer, ele começa aqui nas 202 e termina lá em cima na 203. Eu vou dar a foto, é foto do áudio 5, tá? Vocês vão ler o diálogo que vai estar nessa foto e aí vocês vão responder essas perguntas. O que ele quer saber? What is João Paulo going to buy at the mall? O que ele vai comprar no shopping? Where is Luca going? Onde que o Lucas vai? Does João Pedro like going to dentista? O João Pedro gosta de ir ao dentista? Tá? Aí depois, vocês vão fazer o seguinte. O write the question, Lucas asks João. Então você vai perguntar, você vai escrever quais foram as perguntas que o Lucas fez para o João, na casa da avó, no ônibus, em 3 dias, que tem a ver com 3 dias, ok? Sobre a casa da avó, sobre o ônibus e sobre 3 dias. O que pergunta que ele fez que vai ter isso aqui como resposta, tá? Então presta atenção lá, então você vai ver esse áudio e também, tá? Então é o mesmo áudio, mesma foto, para fazer aqui embaixo da 202 e aqui em cima da 203, tá bom? É a mesma coisa. E pra gente terminar,
a gente vai até 204. Então, olha só, tá aqui. Para você completar com as informações das mensagens do João e os amigos dele enviaram, tá? Então, vocês têm aqui, ó, na página 203, vocês têm as mensagens aqui, tá? Então, vocês vão ter que ler essas mensagens para poder completar esse quadro que tá aqui, tá bom? Então, no primeira parte é o weather, o que falaram sobre o tempo, having fun, se eles vão se divertir, a yes or no, tá? Future activities, quais são as atividades que eles vão fazer, ok? E voltar, né? Quando que eles vão voltar? Tem duas pessoas aí que não vão falar sobre a volta, tá? Nessa última aí, só vai ter resposta de 2. Os outros 2 não, porque eles não vão falar sobre isso, tá? Então, para você completar isso daqui, vocês vão olhar nessas mensagens dos celulares que estão aqui, ok? Então, vocês vão fazer os exercícios, tá? Se tiver necessidade de olhar o vídeo de novo da explicação, vocês olham. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Depois a gente vai fazer a correção, ok? Bye, bye, Cavoa!